Evangelho de João, no capítulo 6, versículos 66 até o versículo 69. Eu quero abordar hoje o tema da inconstância espiritual, mas não aquela inconstância aonde a pessoa ora está bem com Deus, de repente ela enfraquece diante de Deus, depois ela volta a estar bem com Jesus, passado mais um tempo ela enfraquece de novo. Isso é uma esfera da inconstância, onde a pessoa não mantém o mesmo nível, não mantém o mesmo ritmo, não mantém a mesma dedicação. A inconstância que eu quero abordar aqui, ela é um pouco mais grave do que essa oscilação na nossa adoração a Deus, na nossa busca do Senhor e o nosso compromisso. A inconstância que nós vamos abordar hoje, ela é mais grave por quê? Porque ela culmina no abandono a Jesus Cristo. E é isso que o texto nos mostra: pessoas, discípulos, abandonando Jesus, discípulos deixando de seguir a Jesus. E muitas vezes, esse abandono não é uma completa apostatação ou um completo desvio da fé. Abandonar a Jesus não é só a pessoa que deixa de vir para a igreja e vai para o bailão, e vai para o mundo, e comete crime, e usa drogas, e se prostitui. Não é apenas esse tipo de abandono. Há muitas pessoas que abandonaram a Jesus, mas estão nos bancos das igrejas. Há muitas pessoas que abandonaram a Jesus, mas estão ministrando nos cultos, a classes. Então o abandono necessariamente não é uma completa apostatação, que é sim uma espécie de abandonar. O mais grave é que, infelizmente, nos nossos dias, existem pessoas que já abandonaram Jesus nos seus corações, mas ainda continuam uma vida religiosa. Discípulos que abandonam a Jesus. Isso também é uma realidade dentro dos nossos dias. Provavelmente você conhece alguém, uma pessoa, um vizinho, um amigo, um colega de trabalho que abandonou a Jesus, deixou de ir para a igreja, não lê mais a Bíblia, não ora mais, simplesmente virou as costas para Deus e para tudo aquilo que é espiritual. Você conhece alguém assim? Provavelmente você conhece alguém. Olha o que o texto nos diz, João 6, 66 até o 69. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então Jesus perguntou para os 12: vós também quereis retirar-vos? Vocês também querem me deixar? Vocês também querem fazer como esses fizeram? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Que palavra de Pedro, que declaração de Pedro em relação a quem é Jesus, o papel de Jesus e o motivo para não abandonar a Jesus Cristo. Quando nós falamos de inconstância, meus irmãos, mudança, abandono, declínio, eu não pensei num exemplo melhor do que torcida de futebol. Hoje o Flamengo empatou com o Vasco, Coritiba perdeu para o Londrina, os estaduais estão se afunilando. E a torcida de futebol, é interessante a gente analisar esse fenômeno, porque quando o time vai bem, a torcida elogia o jogador, elogia o técnico, a torcida vai para o estádio, compra o ingresso, não vem para a igreja, vai assistir o jogo de futebol. Quando o time está jogando bem, está ganhando, tem o apoio, tem o aval, tem tudo que a torcida pode lhe dar. Mas quando o time começa a perder, quando os resultados não vêm, começa a entrar num declínio de vitórias, aí tudo muda.
Aí o treinador não presta, o jogador faz corpo mole, ele é mercenário, ele só pensa no dinheiro, aí a diretoria, o clube, a pessoa até muda de time, porque ele começou a perder. Então a torcida de futebol é um dos exemplos que eu encontrei para exemplificar essa inconstância, essa realidade. A não ser alguns times que sempre estão lá embaixo, né? Outros sempre estão lá em cima. Então, tem algumas situações que não variam. O time sempre está ganhando ou sempre está perdendo. O Vasco sempre está perdendo, né? Tem o apelido de Vascaindo, o pessoal já chama assim, né? O Vascaindo, porque sempre está mal na tabela. Já o Corinthians sempre está lá em cima, sempre está no top, sempre está ganhando. São Paulo, ora esteve bem, agora São Paulo está mal. O fato é, meus irmãos, de que a torcida de futebol ilustra essa inconstância, ilustra bem esse princípio que nós seres humanos vivemos. Agora, a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus até pode ser comparada a um campeonato, porque nós estamos numa disputa, nós estamos numa partida, nós estamos numa competição, aonde os ganhadores, os vitoriosos vão ser coroados, galardoados na eternidade. A nossa vida com Deus é uma espécie de campeonato. A nossa jornada aqui na terra é uma espécie de campeonato. O adversário, o diabo e seus anjos são os nossos oponentes. E se nós vencermos, irmãos, essa luta, essa batalha, esse jogo, você no céu vai receber a coroa, vai receber o galardão, a medalha, o bicho, o elogio, de que os vencedores são dignos. Porém, nós não podemos ter um comportamento da torcida de futebol na nossa vida com Deus. Não há espaço no nosso relacionamento com Deus para oscilação, para inconstância. Nós não podemos cair nessa armadilha de permitir que a nossa vida com Deus ela oscile, para que a gente assim não perca os privilégios do Senhor. Devemos sempre ser fiéis, devemos sempre estar na presença de Deus, devemos sempre contar com o Senhor, mesmo quando as coisas estão ruins. Talvez nós temos que ser como os torcedores do Vasco, não abandonam nem quando ele está lá no fundo do poço. Nada contra os vascaínos, é só ilustração, tá bom, queridos? É só para ilustrar aquilo que eu quero dizer. Não podemos nos dar o desfrute, o bel prazer de oscilar na nossa vida espiritual. Nós temos que permanecer fiéis ao Senhor sempre. Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta divisão. Quando tudo está bem, quando tudo está mal, quando as coisas caminham bem, quando as coisas não caminham mal, nós temos que manter a nossa fidelidade. Jamais tirar a camisa de Deus, jamais deixar de seguir ao Senhor. O povo de Israel foi muito inconstante na sua jornada do Egito para a terra prometida. Eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 16 de Êxodo. Eu quero ler alguns textos de Êxodo para ilustrar essa instabilidade, inconstância do povo de Israel nessa travessia do deserto antes de chegar na terra prometida. Capítulo 16, versículo 2 e versículo 3. O povo mostra a sua instabilidade quando reclama, porque faltou em algum momento carne e pão. 16 de Êxodo, verso 2: E toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Esse murmúrio é a expressão da inconstância, da instabilidade. Eles murmuraram por quê? O que eles disseram? Versículo 3: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando ainda estávamos junto às panelas de carne, quando comíamos pão à vontade, mas nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. Eles então demonstraram a sua instabilidade, murmurando, reclamando, porque faltou pão, faltou carne para eles comer.
Eles acharam que era melhor ter ficado no Egito, morrer escravo, mas de barriga cheia, do que experimentar a liberdade de Deus. Capítulo 17, versículo 2 e versículo 3. Eles reclamaram porque faltou água. Então o povo começou a discutir com Moisés, dizendo: dá-nos água para beber. Moisés lhes respondeu: por que discutis comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Mas o povo, sentindo sede, murmurou contra Moisés, questionando: por que nos fizeste sair do Egito? Para nos matar de sede, junto com os nossos filhos e junto com o nosso gado. Mais uma expressão de instabilidade, mais uma murmuração, agora porque não tinha água para eles beber naquele momento específico. Capítulo 32, versículo 1. 32 de Êxodo, versículo 1. Vendo que Moisés demorava para descer do monte, o povo juntou-se em volta de Arão e lhe disse: levanta-te, faz para nós um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a este Moisés, homem que nos tirou da terra do Egito. Moisés ficou 40 dias lá no monte, na presença de Deus, e em 40 dias eles já mudaram de pensamento, já mudaram de ideia, já se tornaram inconstantes. Pediram para Arão fazer um Deus, porque eles não queriam mais esperar Moisés. Eles já demonstram a sua instabilidade nesse desejo. Já vamos fazer um Deus para nós aqui, vamos seguir esse Deus e vamos tocar o barco adiante. Números capítulo 11, versículo 1. Números capítulo 11, versículo 1. Então o povo começou a se queixar, falando o que era mal diante do Senhor. E quando o Senhor ouviu, sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor irrompeu entre eles e devastou as extremidades do acampamento. Agora o povo blasfema, o povo se queixa contra o próprio Deus. Inconstância, instabilidade. E último texto, Números capítulo 14. Versículo número 2 ao 4. E todos os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhes disse: seria melhor se tivéssemos morrido na terra do Egito, seria melhor se tivéssemos morrido neste deserto. Por que o Senhor nos trouxe a esta terra para cairmos à espada? Nossas mulheres, nossas crianças serão capturadas. Não seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros: escolhamos um chefe e voltamos para o Egito. Instabilidade desse povo. Desejaram agora voltar para o Egito. E qual foi o castigo dessa instabilidade? Qual foi, meus irmãos, a consequência dessa atitude de inconstância espiritual, de insubmissão ou de falta de dependência de Deus? No capítulo 14, do 27 até o versículo 34, nós vemos a consequência disso. Até quando sofrerei, Moisés falando, com esta comunidade perversa que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos israelitas contra mim. Diz-lhe pela minha vida, o que o Senhor certamente vos farei conforme pediste. E aí Deus começa a dar a sentença para os murmuradores: vossos cadáveres cairão neste deserto. Nenhum de vós que fostes contados, segundo o vosso recenseamento, de 20 anos para cima, que contra mim murmurou, sim, nenhum de vós entrará na terra, a respeito da qual jurei que vos daria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas as vossas crianças, sobre as quais dissestes que seriam capturadas, farei entrar nesta terra, e elas conhecerão a terra que rejeitastes. Quanto a vós, porém, vossos cadáveres cairão no deserto. Ou seja, os murmuradores, os inconstantes, aqueles que não se demonstraram e não permaneceram fiel a Deus, eles pagaram
com a vida, ou seja, não entraram na terra prometida. Por isso eles ficaram 40 anos perambulando pelo deserto, até aquela geração, mais de 20 anos, morrer no deserto. E assim Deus então cumpre o seu castigo. A multidão que aclama Jesus no domingo, segundo alguns, no domingo de Ramos, a multidão que em João capítulo 18, 39 a 40 diz: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entra em Jerusalém no domingo anterior à sua morte, a multidão aclama Jesus. Eles estendem as suas capas no caminho, eles colhem ramos de árvores, quebram os galhos de arbustos e jogam no caminho, fazem como que um tapete, para que Jesus passasse sobre esse tapete e entrasse na cidade de Jerusalém. E essa multidão, segundo João 12, de 12 a 13, eles aclamavam Jesus: bendito é o que vem em nome do Senhor, e glorificaram e ficaram felizes, exaltaram ao Senhor. No capítulo 18, do 39 ao 40 de João, a mesma multidão agora grita: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Aqueles que aclamam a Jesus, alguns dias depois, agora dizem: mate esse Jesus. O que é isso, meus irmãos? É inconstância espiritual. Em Lucas capítulo 9, 62, Jesus diz assim: aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Ele já adverte sobre essa atitude de inconstância, de instabilidade. Por isso, irmãos, nós precisamos refletir sobre isso, para que a gente não caia nessa armadilha, para que a gente não acabe sendo envolvido por algumas situações que o texto de João 6 vai nos mostrar, e a gente não tenha essa atitude como teve o povo de Israel, para que a gente possa permanecer fiel ao Senhor. E eu quero pensar sobre algumas causas que levam a essa inconstância espiritual e a um possível abandono a Jesus Cristo. Capítulo 6 de João, o texto base que nós lemos, versículos 60 e 62. Encontramos aqui a primeira situação, a primeira circunstância que leva as pessoas a deixar de seguir a Jesus. Olha o que diz o capítulo 60, ou versículo 60 do capítulo número 6 de João. Ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram: essa palavra é dura, quem a pode suportar? Mas sabendo Jesus no íntimo que seus discípulos criticavam suas palavras, disse-lhes: isso vos escandaliza? Como seria então se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiramente estava? Irmãos, qual que é o primeiro motivo que leva à inconstância espiritual? É justamente as palavras duras. E o que seriam palavras duras? Dentro do contexto desse capítulo 6 de João, palavras duras é a verdade sobre a salvação. E essa palavra dura, essa mensagem central de salvação, esse evangelho genuíno, não adulterado, não diminuído, não falsificado para agradar os ouvidos das pessoas, esta palavra para muitos é uma palavra dura. E para muitos essa palavra dura é o que os impede ou o que leva a deixar a Jesus. O que esses homens, esses discípulos disseram quando ouviram Jesus falando? O texto diz: essa palavra é dura, quem pode suportar? E por conta disso, lá no versículo 66 diz que muitos deixaram de seguir a Jesus. Então a primeira questão, o primeiro motivo que leva alguém a não continuar andando com Jesus, que leva alguém a deixar de seguir a Jesus, é quando a palavra, a essência, o evangelho é pregado na sua totalidade.
O que deveria atrair a pessoa a Jesus, que é a verdade do Evangelho, que é a essência do Evangelho, para muitas pessoas essa verdade não é interessante, essa verdade não é atrativa, e aí a pessoa considera como palavra dura. Por quê, irmãos? Porque o Evangelho genuinamente anunciado, ele fala de pecado, ele fala de inferno, ele fala de condenação, ele fala de santificação, ele fala de uma série de questões que não estão em voga, não estão na moda nos nossos dias de hoje. Por isso, para muitas pessoas, a verdade sobre a salvação são palavras muito duras, e aí então elas acabam optando por seguir outros caminhos. Veja o contexto desse capítulo 6. Essa multidão, ela foi ao encontro de Jesus por causa de quê? O versículo 26 nos diz: a multidão foi ao encontro de Jesus por causa da comida, do pão. Jesus lhes respondeu, João 6,26: em verdade vos digo a vós, que me buscais. Olha só, porque eles foram buscar Jesus? Não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e ficastes satisfeitos. Jesus diz: olha, vocês estão me seguindo porque vocês ficaram de barriga cheia, vocês foram abençoados, vocês receberam uma bênção material, pão, peixe. O contexto aqui é da multiplicação. O capítulo 6 começa falando sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. E essas pessoas, elas foram alimentadas por esses pães e por esses peixes. Eles ficaram de barriga cheia com os pães e os peixes. E aí então eles começaram a seguir a Jesus. A partir do versículo 22, no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar percebeu que ali apenas um barquinho, e que Jesus não seguia nele com os discípulos, mas estes haviam partido sozinhos. Contudo, outros barquinhos haviam chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram os pães e os peixes. E aí no verso 24, ao ver que Jesus nem seus discípulos estavam ali, a multidão entrou também nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. E ao encontrá-lo, 25, do outro lado, perguntaram: Rabi, quando você chegou aqui? E aí Jesus diz: olha, por que vocês estão me buscando? Vocês só fizeram toda essa tarefa, vocês só tiveram todo o trabalho de atravessar o mar, o lago de Tiberíades, não porque vocês estavam me procurando, não pelos sinais da minha divindade, da minha autoridade, mas vocês vieram porque vocês querem comida, vocês querem encher a barriga de comida. E eles se encontram então em Cafarnaum, na sinagoga de Cafarnaum. E na sinagoga, meus irmãos, Jesus muda o foco do discurso. Na sinagoga, Jesus começa a ensinar sobre um outro pão. Que pão é esse? O pão da vida. A partir desse versículo 22 até o final do capítulo 6, Jesus começa a abordar sobre o pão da vida. Verso 31, por exemplo: nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: deu-lhes pão do céu para comer. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. E no 35 ele fala: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem vem a mim jamais terá sede. Então a multidão foi atrás de Jesus em busca do pão material, das coisas materiais. E Jesus então, aproveitando que a multidão estava seguindo ele começa a falar de uma outra questão, a questão espiritual, a questão da salvação, a questão da vida eterna. E ele aponta para si como este pão da vida. Versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele leva as pessoas a entender que o importante não é só o bem material, a bênção material, o pão, o peixe, mas ele começa a mostrar para aquela multidão que as almas deles precisavam ser alimentadas, que eles precisavam de Jesus como seu Senhor e Salvador. E Jesus desafia então esses homens, essa multidão, a buscá-lo como Salvador. Desafia eles a buscar a salvação das suas almas.
E meus irmãos, qual que é o tema central do Evangelho? O que é o Evangelho? O Wilton pregou sobre isso há 15 dias atrás. Qual é a mensagem central do Evangelho? É a salvação do homem. A mensagem central do Evangelho não são apenas bênçãos materiais. Olha o que diz o verso 58. Este é o pão que desceu do céu, não é como o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Então a mensagem central do Evangelho é a salvação espiritual. E Jesus começa a falar sobre isso para com aquela multidão. Só que esta palavra, como diz o verso 60, foi dura àqueles ouvidos. As pessoas hoje, meus irmãos, como naquela época, não estão preparadas para ouvir as verdades da Bíblia. As pessoas não estão com seus ouvidos treinados para ouvir a centralidade do Evangelho. As pessoas talvez não querem ouvir a essência da verdade bíblica. Elas querem ouvir palavras de bênçãos materiais, de prosperidade, de coisas para este mundo. Pelo menos é essa a leitura que nós temos da situação atual do Evangelho e das igrejas evangélicas, aonde a palavra ela tem um foco, e o foco não é a salvação da alma da pessoa, mas o foco é a barriga da pessoa, é a prosperidade material, é as coisas desse mundo. Mas a centralidade do Evangelho aponta para o céu, aponta para Jesus. O que atrai as pessoas a Jesus não é a necessidade de salvação. O que atrai as pessoas para Jesus é a promessa da solução das suas necessidades materiais, físicas e sentimentais. É a campanha da cura, a campanha da libertação, a campanha do carro próprio, da mansão, da Ferrari, da empresa. Essa é, infelizmente, a atração das multidões nos dias de hoje. Aquilo que deveria levar o homem aos pés de Jesus, que é a mensagem de salvação, de esperança eterna, para muitos isso é um repelente das nossas igrejas. E quando nós insistimos em apresentar a salvação como mensagem central, a pessoa diz: não, aquela palavra é muito dura, aquilo não me agrada. Eu vou buscar uma palavra que vai ao encontro da minha necessidade, seja ela sentimental, seja ela emocional, seja ela material. Muitos deixam de seguir a Jesus, pois as palavras que ouvem são duras, verso 60. Ou seja, a verdade do Evangelho que penetra nos seus corações, em vez de quebrantar a pessoa, no lugar de levar a pessoa aos pés de Jesus, a pessoa se sente ofendida e resolve se afastar desta verdade. Meus irmãos, quando a palavra da Bíblia, a palavra da salvação vem ao nosso encontro, o que nós fazemos? Quando você escuta uma palavra dura aos seus ouvidos, não porque você foi ofendido pessoalmente ou em alguma questão particular, mas porque essa palavra dura foi direto ao coração por causa de alguma situação que você está vivendo, como é que nós reagimos? Como é que nós nos comportamos diante dessas palavras que para nós são duras? Não, eu não vou mais naquela igreja porque o pastor fala de pecado, o pastor fala de arrependimento. Mas irmão, se o chapéu cabe na cabeça, é porque nós estamos precisando desse chapéu. Quando nós, eu, você somos impactados pela palavra, irmãos, é Deus que está trabalhando na nossa vida, é Deus que está moldando o nosso caráter. Mas nós achamos que não, nós achamos que é uma perseguição, que é um complô, e de que o pastor, de que o pregador, do que, enfim, está falando isso para me ofender talvez. Como que nós agimos quando uma palavra vem direto ao meu coração e me impacta, ou revela as minhas falhas, revela os meus erros, mostra as minhas deficiências? Deveria esta palavra nos levar aos pés de Jesus, para um conserto, para um arrependimento, para uma transformação.
Mas como que normalmente as pessoas reagem? Eu vou para a igreja da esquina, porque lá tem prosperidade, lá prega bênção, lá faz campanha para ganhar carro novo, lá faz campanha para arrumar namorada, então eu vou para lá. Eu estou focalizado apenas nas questões materiais, ou é a barriga cheia, ou é o bolso cheio, ou são as questões terrenas, humanas. Meus irmãos, a centralidade do Evangelho, a dureza da verdade do Evangelho, infelizmente, acaba sendo um motivo para os nossos bancos talvez estarem um pouco vazios. Ah, pastor, então nós temos que mudar, vamos mudar o foco, vamos fazer campanha de prosperidade todo domingo, vamos fazer campanha toda semana, vamos mudar o foco para que a gente possa encher a igreja. Eu acho que não é essa a solução. Acho que não é por aí que nós temos que caminhar. Por isso, meus irmãos, se a palavra, independente de quem esteja ministrando, bateu no seu coração, se a palavra deu na sua moleira, se você recebeu essa palavra, entenda isso como um projeto de Deus para mudar e transformar a sua vida e a minha vida. E pode crer, eu também apanho de vez em quando a gente ouve, quando a gente, até mesmo quando a gente prega em outros lugares ou até na igreja, a palavra bate primeiro na nossa cabeça, para depois bater na cabeça dos irmãos. Nós também apanhamos, porque às vezes a palavra vem também ao nosso coração, para que a gente possa repensar algumas situações na nossa vida. Então, amados, não vamos permitir que essas palavras duras, ou a centralidade do Evangelho, a essência da palavra de Deus, seja um motivo para mim passar a congregar na igreja da esquina. Segundo motivo, segunda situação, versos 63 ao 65. Olha o que diz o versículo 63 e 65 do capítulo 6 de João. Jesus continua dizendo: o Espírito Santo é o que dá vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu tenho falado são Espírito e vida. Mas há alguns de vós, Jesus falando para a multidão, que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o trairia. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Se as palavras duras afastam muitas vezes as pessoas de Cristo, a carnalidade em lugar da espiritualidade é outro motivo para afastar as pessoas de Jesus Cristo. O que Jesus está dizendo aqui? O Espírito que dá vida e a carne não serve para nada. Então o que Jesus está fazendo? Um contraponto entre o que é espiritual e um contraponto com o que é carnal. Ele diz: olha, o Espírito gera vida, a carne não gera nada, mas ela conduz para quê? Para a morte. Então ele coloca essas duas realidades, ou seja, o Espírito Santo gera a vida de Deus em mim, a carne ela vai gerar a morte por meio do pecado. Então quando eu entendo que através do Espírito agindo na minha vida, essa ação vai me dar vida, porque o Cristo ressuscitado, ele coloca a vida de Deus em mim, a tendência é, meus irmãos, que nós então deixemos a carnalidade. E o que é carnalidade? São todas as manifestações carnais. Para quê? Para que eu possa ter vida de Deus e não ficar à deriva, porque a carne para nada serve. Jesus enfatiza que essas palavras são produtoras de vida, as palavras que ele está ministrando. Essas palavras duras que ele falou para essas pessoas nos versículos anteriores são palavras que gerariam vida no coração delas, contrapondo com o quê? Com a busca deles pelas coisas materiais. Eles foram atrás de Jesus pelo pão e pelo peixe, mas Jesus disse: olha, não é só a questão carnal, o pão e o peixe,
que vocês têm que buscar. Vocês têm que buscar as coisas espirituais, porque as coisas carnais podem apenas afastar a pessoa de Deus. Esse contraponto ele é ampliado por Paulo em Gálatas capítulo 5. Abra a sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo número 5, a partir do verso número 16. Paulo escreve assim: mas afirmo, andai pelo Espírito, e nunca satisfareis o desejo da carne, porque a carne luta contra o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, a saber, e ele começa a relatar aqui então o que é obras da carne. O que é carnalidade? Imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizade, rivalidade, ciúme, ira, ambição egoísta, discórdia, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes, porque a lista iria tomar muito espaço no pergaminho de Paulo. Então Paulo, tudo isso aqui é carnal, tudo isso é obra da carne. Qual é o valor que isso tem? Segundo Jesus, não serve para nada, a não ser para nos afastar de Deus e a não ser para trazer morte espiritual para nós. Aí ele fala sobre o Espírito, no 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, bondade, fidelidade, a amabilidade e o domínio próprio. Então aquilo que Jesus fala lá sobre a carne e o Espírito produzindo vida de Deus e a carne não servindo para nada, Paulo amplia essa ideia de maneira muito absoluta aqui em Gálatas. Por isso, irmãos, quando a carnalidade, quando o materialismo, a vaidade, quando o orgulho, essas questões são predominantes, algumas pessoas acabam não crendo em Jesus por conta disso. É o que diz o verso 64 de João: mas há alguns de vós que não creem. E ele ainda diz: pois Jesus sabia desde o princípio quem não cria nele e quem o trairia. Ou seja, Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece se a nossa perspectiva de vida é espiritual ou é carnal. Jesus sabia que aquelas pessoas estavam procurando ele por causa do pão. Por isso que ele fala sobre salvação. E ele diz: olha, por causa dessa questão carnal, da carnalidade, muitos não creem, porque o foco são essas coisas carnais. E se eles não creem em Cristo, serão traidores, serão como Judas, que comeu no prato de Jesus, mas preferiu as 30 moedas do que a salvação, do que um lugar na vida eterna. E é isso, meus irmãos, que hoje nós vivemos. As pessoas preferem as 30 moedas de prata, de ouro, de bronze, de dólar, de euro, do que a salvação. Por isso que o que atrai as pessoas hoje é o materialismo e não a questão espiritual. Porque pregar para a pessoa ir para o céu não atrai quanto você pregar para ela ficar rica. Uma campanha para santificação, para purificação e uma campanha para salvação não atrai quanto uma campanha para prosperidade. E alguém disse certa vez, está num vídeo, de que infelizmente hoje, meus irmãos, as pessoas estão buscando mais essa questão mundana do que a questão espiritual. E a pessoa fala: o que as pessoas vão buscar nas montanhas, nos montes, em vigília? Não é bênção material? E aí ele fala assim: quem foi que prometeu bênçãos materiais nos altos dos montes, nas vigílias? Foi o diabo, para Jesus Cristo. Te dou tudo isso se você me adorar. Então as nossas condutas muitas vezes são condutas voltadas para o materialismo e não para aquilo que é essencial. Nós buscamos aquilo que é carnal, mas não aquilo que é espiritual. E o carnal, meus irmãos, necessariamente não quer dizer o que é pecado.
O carnal muitas vezes é coisas materiais. É o pão e o peixe que Jesus fala aqui com estes homens. Muitos abandonam Jesus porque o apelo das coisas materiais, mundanas, carnais, se tornam mais relevantes do que a verdade do Evangelho que pode produzir vida. O Salmo 1 começa dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque vai ser comparado como uma árvore plantada ao ribeiro das águas, e a seu tempo produz o seu fruto. Então, meus irmãos, quando nós valorizamos, quando nós buscamos ao Espírito e as coisas espirituais, na nossa vida vai ser produzido o quê? A vida de Deus. Mas se nós enfatizamos as coisas carnais, materiais, a vida de Deus pode ficar ausente. Atraídos e iludidos como uma mosca em direção à luz, acabam mortos, acabam afastados de Deus. A mosca vê a luz e ela vai ao encontro dessa luz, só que aquela luz é o que vai produzir a morte para a mosquinha. E as pessoas vão atrás das bênçãos materiais, elas vão atrás das prosperidades materiais e acabam perdendo o privilégio de serem salvas pela verdade do Evangelho. Quando as pessoas não recebem as coisas materiais, o pão, de forma que desejam, elas deixam de seguir a Jesus. Se não são abençoadas, elas deixam de seguir a Jesus. Se não recebe a cura, ela deixa de seguir a Jesus. Se não arruma a namorada ou o namorado, deixa de seguir a Jesus. Se não recebe aquilo que é material, ela para de seguir a Jesus. Pois o que importa não é a palavra espiritual, o que importa é o pão material. Meus irmãos, para algumas pessoas o que importa é a barriga cheia, mesmo que a alma esteja vazia. O que importa é prosperidade, é carro, é casa, é dinheiro, mesmo que ela vá para o inferno passar toda a sua eternidade. A carnalidade no lugar da espiritualidade está afastando muitas pessoas de Jesus. E o último elemento que o texto me apresenta está no verso 66 até o versículo 69. Um terceiro motivo que leva à inconstância e ao afastamento de Jesus. Versículo 66. Por causa disso, muitos dos discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então Jesus perguntou aos 12: vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Terceiro motivo que leva a essa inconstância é confundir quem somos e quem Jesus é. Quando nós confundimos, irmãos, esses papéis, quem eu sou e quem é Jesus, quando nós invertemos essas realidades, é mais um motivo para as pessoas se afastarem de Cristo. O que Pedro diz sobre Jesus? Para quem nós iremos? Tu tens as palavras de vida, tu és o Santo de Deus. Pedro, ele tem uma visão muito clara de quem é Jesus, do que Jesus pode fazer e de quem ele é e o que ele precisa desse Jesus. Então Pedro conseguiu identificar quem ele era, o seu papel, o seu lugar, a sua posição, e quem é Jesus, o lugar e a posição de Cristo. Quando questionados em querer abandonar Jesus, como fizeram os demais, Pedro, o porta-voz, se levanta e faz uma declaração de fé. Ele declara os devidos papéis de Cristo e deles, como pessoas, como seres humanos. A declaração de Pedro enfatiza o que Jesus pode fazer. O que Jesus pode fazer? Ele tem as palavras de vida eterna. Aquelas palavras que afastou alguns discípulos, aquelas palavras de vida eterna que foram duras para alguns ouvidos, Pedro identificou que aquelas palavras eram palavras de vida eterna. Ele conseguiu ter essa percepção de que aquilo que Jesus estava pregando, falando sobre o pão da vida, era
era o que traria vida. Pedro identifica então o que Jesus pode fazer. Jesus pode dar a salvação, porque Ele tem a palavra de vida eterna. Mas Pedro enfatiza uma segunda questão: tu és o Santo de Deus, tu és o Salvador esperado, tu és o Messias, tu és o Rei, tu és aquele a quem nós precisamos seguir. Para quem nós iremos? Atrás de quem nós vamos? A quem nós vamos seguir? O texto não diz, irmãos, a quem esses discípulos que voltaram atrás passaram a seguir. O texto fala que eles deixaram de seguir a Jesus. Pode ser que eles foram seguir algum outro mestre, gnóstico, epicureu, sacerdote, judeu. A Bíblia não diz, mas eles deixaram de andar com Jesus. E Pedro então pergunta: Senhor, quem nós vamos seguir? Se nós deixarmos de seguir o Senhor, quem é que vai nos conduzir? Então essa percepção de Pedro, quer dizer, é muito importante nesse contexto. O que Jesus pode fazer? Pode dar a vida eterna. E quem Ele é? Ele é o Messias, Ele é o Salvador. Quando as pessoas perguntam para João Batista quem ele é, a resposta de João Batista ela é importante para nós entendermos esse contexto aqui de João. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, verso 19 ao verso 23. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19. O texto diz assim: este foi o testemunho de João, quando de Jerusalém os judeus enviaram sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? Chegaram para João Batista e perguntaram: João, quem você é? Diz aí, quem você é? E ele declarou, e não negou, mas anunciou: eu não sou o Cristo. Então uma coisa João sabia: olha, eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, eu não sou o Salvador. Pedro diz lá em João 6: tu és o Cristo, tu és o Messias. Então aqui João Batista está declarando: olha, eu não sou aquilo que vocês pensam que eu sou. Perguntaram a ele: então você quem é? Você é Elias? Ele respondeu: não sou Elias, eu não sou o profeta Elias, porque na cultura judaica, irmãos, o profeta Elias era uma figura importante. Por exemplo, toda a família judaica, na hora da refeição, colocava um prato a mais na mesa e deixava a porta aberta, porque eles tinham uma percepção de que o profeta Elias os visitaria. Então há esse costume entre os judeus, eles sempre deixam um prato, a porta aberta, para que se Elias vier, ele possa entrar e comer junto com a família. Então eles estavam achando: você é o Elias que a gente espera. O João falou: não, eu não sou Elias. Tu és um profeta? Não sou profeta também. Então eu não sou o Cristo, eu não sou Elias e nenhum dos outros profetas. E perguntaram: mas quem você é então, cara? Nós precisamos responder algo para aqueles que nos enviaram. O que você diz então a si mesmo sobre o seu respeito? Ele respondeu citando o profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Meus irmãos, imagina João Batista nos dias de hoje. Imagina João Batista no nosso contexto evangélico hoje. Ele ia tirar proveito, ele ia usufruir de toda essa popularidade que estavam tentando dar para ele. João Batista, se fosse um dos profetas, pastores, evangelistas, bispos, apóstolos, tetrarcas, patriarcas e sei lá mais o que, ia usufruir desse privilégio. Porque a pessoa hoje paga para ter proeminência, a pessoa hoje faz de tudo para ser top, para ter status, para ser o representante da nação evangélica. Ele faz de tudo para ele ser o reconhecido como o maior. Agora João Batista fala: olha, eu não sou Cristo, eu não sou Elias, eu não sou profeta, eu sou apenas uma voz, um mensageiro,
um homem que foi enviado com uma missão. Eu sei qual que é a minha posição, eu sei quem eu sou e sei quem é Jesus Cristo. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Não podemos, irmãos, confundir a nossa função como servos, como mordomos de Cristo, querendo assumir o lugar do nosso Senhor. Se fosse nos dias de hoje, muitas pessoas iriam usufruir disso para tirar vantagem. Ia abrir uma igreja, a igreja do João Batista, ia já fazer um ministério, já ia começar a pregar, e ia aproveitar toda essa situação. João sabia quem ele era, uma voz que clama. Mas Jesus, em Mateus 11:11, diz assim, que não houve alguém nascido de mulher maior do que João Batista. Então ele entendeu que ele era apenas um servo, um enviado, um emissário que estava preparando o caminho de Jesus. E ele, sabendo disso, Jesus diz: olha, João foi o maior de todos os homens, porque ele soube o papel dele e o papel de Cristo. Assim como Pedro declara lá no capítulo 6, olha, Senhor, para quem nós iremos? Tu és o Cristo, Tu és o Messias, Tu és o Senhor. O meu papel, o papel de Cristo, quem eu sou, quem é Jesus, isso tem que estar muito bem definido, meus irmãos. Por quê? Porque infelizmente hoje muitas pessoas querem tomar o lugar de Deus. Muitas pessoas querem ser deuses. E alguns só não se autoproclamam deuses porque ainda talvez tenham um pouquinho de temor nesses coraçõezinhos. Mas, meus irmãos, na prática, a liderança, muitas lideranças hoje, evangélicas, proeminentes, pessoas de destaque na mídia, eles querem ser reconhecidos, quase que como deuses, porque eles curam, eles expulsam demônios, eles fazem chover, eles fazem dar sol, eles ressuscitam mortos, eles fazem tudo. Só falta dizer: olha, eu sou Deus, porque eu faço tudo o que eu quero. O que você precisa? É 10 mil reais na sua conta? Dá uma oferta de 100 na igreja que eu vou orar e você vai ganhar 10 mil reais. O que você precisa? Uma doença interminável? Vem aqui que eu vou orar e a minha oração vai te curar. O que é isso, meus irmãos? São pessoas tomando o lugar de Deus. São pessoas se autodeclarando deuses, não indiretamente, mas indiretamente. Como não podem dizer que são deuses, eles dizem que são apóstolos, que são profetas, que são patriarcas, que são bispos, e a lista segue, cada vez querendo mais proeminência. Daqui uns dias vai surgir a quarta pessoa da Trindade aí nas nossas lideranças evangélicas do país. Essa altivez, meus irmãos, esse orgulho afastou Lúcifer do trono de Deus. Você conhece a história de Lúcifer? Ele era um anjo, assim com Deus, o maior. Mas o seu orgulho, a sua altivez foi o que fez com que ele fosse destituído e fosse lançado para a terra e se transformado então no diabo. E essa mesma altivez, essa mesma situação, irmãos, ainda está produzindo muitos diabinhos por aí. Olha o verso 70 de João 6. Jesus lhes respondeu: por acaso não escolhi a vós os 12? Contudo um de vós é um diabo. Falando sobre Judas, que não reconheceu o papel de Cristo, que não reconheceu a Cristo, que não soube distinguir as suas funções. Falou: olha, tem um diabo aqui no nosso meio, e ele é Judas. E aquele que não souber da sua função, do seu papel, vai ser mais um diabinho, assim como Judas. Então, meus irmãos, quem nós somos? Nós somos servos, nós somos discípulos do nosso Deus. Para nós concluirmos, se eu quero continuar seguindo a Jesus, eu preciso estar disposto a ouvir a dura verdade do Evangelho de Cristo, porque essa dura verdade produz a vida de Deus em nós. Amém? Precisamos estar dispostos a isso. Para não abandonar a Jesus, precisamos desenvolver a nossa espiritualidade e dar passos concretos para eliminar a carnalidade que está imperando talvez ainda
em nós. Para não tomar o lugar de Jesus, devemos reconhecer que Ele é Deus e nós somos servos, nada mais do que servos inúteis, porque é isso que a Bíblia diz. Se nós fizermos tudo aquilo que nós temos que fazer, no dia do nosso julgamento, Jesus vai dizer assim: você foi um servo inútil, porque você não fez nada além do que era a sua obrigação. Nós somos servos, irmãos. Por isso, vamos nos dispor, dispõe o seu coração a nunca, mas nunca, jamais deixar de seguir a Jesus, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Se você quer continuar seguindo a Jesus, você precisa dar a Ele o seu coração. Você precisa entender que só Ele tem palavras de vida eterna, de que eu preciso estar disposto a ouvir o Evangelho da salvação.